Olá senhores, sejam bem-vindos ao Moda Masculina Podcast. Eu sou o Pedro Nog, consultor de estilo e editor-chefe do Moda Masculina, muito prazer. Quem já ouviu falar nos 7 estilos universais masculinos? Esse é o assunto que tem despertado a atenção de muitos homens brasileiros. E por um bom motivo, porque é um método excelente para quem quer desenvolver o seu estilo pessoal. O problema é que na internet tem muita informação incompleta ou errada sobre a metodologia dos 7 estilos universais. Por isso, hoje eu decidi dedicar um episódio completo do Moda Masculina Podcast para explicar exatamente como funciona esse sistema e como você pode aplicá-lo no seu estilo. A primeira coisa que você precisa saber sobre os 7 estilos universais é que, na verdade, são muito mais do que apenas 7. Não, mas peraí, Pedrão, calma. Como assim mais do que 7? Se o nome diz 7? Calma que eu vou explicar. Eu tô dizendo isso porque apesar de serem 7 estilos, as combinações entre eles são praticamente ilimitadas. Então quando você vai montar o seu look ou construir o seu armário, você pode, por exemplo, criar uma base esportiva com um acento forte magnético e, digamos, um leve acento criativo. Ou então uma base tradicional com uma adição de um acento forte e elegante e também um acento forte e dramático. Em outras palavras, você pode mixar e dosar os 7 estilos universais para personalizar o seu estilo pessoal e os seus looks da maneira que você quiser. Isso sem contar que dentro dos próprios estilos há várias maneiras de se expressar. Mas calma que eu vou explicar tudo isso mais para frente. Por enquanto, vamos começar falando sobre a origem desse sistema. A metodologia dos 7 estilos universais ela foi criada nos anos 90 por uma americana chamada Alice Parsons no livro Universal Style. Desde então ela fez várias atualizações do livro e a mais recente foi em 2008 com o livro Style Source. É esse aqui que eu tenho nas minhas mãos. Infelizmente ele não tem versão em português e mesmo em inglês não está disponível como e-book. E para piorar, sempre que sai uma tiragem nova da editora acaba rapidinho. Então eu tive que fazer uma certa gambiarra para conseguir comprar o meu. Eu achei ele para comprar num site dos Estados Unidos de livros usados por $130 e esse site não estava oferecendo frete internacional para o Brasil. Então eu acabei pedindo para entregar para um amigo meu que morava na Califórnia e ele despachou para mim. Deu trabalho, levou tempo e também foi caro, mas eu vou dizer que valeu cada centavo. Afinal me permitiu estudar o método na fonte original, ou seja, no livro da própria Alice Parsons. E esse sistema, como eu já comentei, é muito bom, senhores. Desde que a Alison lançou o conceito dos 7 estilos universais, essa metodologia se tornou a mais usada pelos consultores de estilo na Europa e nos Estados Unidos. E até hoje, mais de 30 anos depois, continua sendo. Os 7 estilos universais estão divididos em duas categorias. A primeira delas é dos estilos centrais, que são 3: esportivo, tradicional e elegante. A outra categoria é a dos estilos complementares, que são 4. Então aí a gente tem romântico, magnético, criativo e dramático. A ideia desse método é que você tenha um estilo central como a base do seu guarda-roupa. E depois, na hora de montar os looks, você vai pegar um ou dois dos 6 estilos restantes para você personalizar o visual. Mas não é uma regra inflexível, ela pode ser adaptada para casos específicos. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a essência de cada um desses 7 estilos. Mas antes eu quero falar sobre o poder desse método. Ele é ao mesmo tempo uma ferramenta de comunicação e de transformação pessoal. Então vamos lá. Comunicação, porque ele ajuda você a se expressar melhor por meio do seu estilo. Então você consegue criar uma imagem pessoal que reflita a sua personalidade e o seu lifestyle. Isso é maravilhoso para suas relações sociais, tanto as pessoais quanto as profissionais. E tem ainda o elemento de transformação na nossa vida. Digamos que você seja uma pessoa muito indisciplinada e que você quer melhorar nesse aspecto. Então mesmo que o estilo tradicional não combine muito com a sua personalidade, você pode adicionar um acento do tradicional nos seus looks exatamente para te ajudar a desenvolver esse seu lado. E sim, isso acontece mesmo. Vários estudos já provaram que a roupa que a gente usa influencia o nosso comportamento. Então, quando você adota o método dos 7 estilos universais, você não vai
pense só desenvolver um estilo para expressar a pessoa que você é hoje. Você vai ter uma mistura de quem você é hoje e também de quem você quer ser amanhã. Bora dar uma olhada agora então nas particularidades de cada um dos 7 estilos. Vou começar pelos 3 estilos centrais, ok? O estilo esportivo é praticamente um sinônimo de moda casual. Então um exemplo de look é calça jeans, camiseta básica e tênis. Ele transmite uma essência que é descontraída, divertida, espontânea e alegre. O estilo tradicional, por sua vez, é bastante clássico. Um exemplo de look é terno e gravata. Então vai transmitir uma imagem mais responsável, estável, organizada e experiente. O estilo elegante está ligado à sofisticação. Então um exemplo de look é calça de alfaiataria e, por exemplo, uma blusa de gola alta aqui na parte de cima. E ambos, claro, com caimento perfeito no corpo. A sua mensagem é de alguém elegante, moderno e influente. Bora agora então para os 4 estilos complementares. O estilo romântico é ótimo para conectar as pessoas. As peças claras e mais soltas no corpo fazem parte desse estilo, que transmite gentileza e generosidade. Já o estilo magnético está muito ligado à sedução. As suas principais peças são aquelas que colocam o corpo em evidência. É como se o seu corpo fizesse parte do look. Então a gente está falando especialmente de peças com um caimento mais justo. O estilo magnético comunica uma imagem de autoconfiante, atraente e sedutor. O estilo criativo, como o próprio nome diz, tem uma conexão com a criatividade. Então, todo tipo de peça ou de combinação mais ousada se encaixa aqui. Ele transmite originalidade, inovação e um toque artístico também. E por fim, o estilo dramático poderia ser traduzido também como impactante. Em geral, ele é composto por peças pretas, mas você pode também inserir algum elemento contrastante, uma cor forte no look. Sua mensagem é de intensidade e poder. Alguns desses estilos são fáceis de combinar entre si. O tradicional e o elegante é um exemplo, ou então o magnético e o dramático. Mas mesmo as combinações mais improváveis são possíveis. Vamos pegar o caso do romântico, que trabalha mais as peças claras e soltas, com o magnético, que coloca o corpo muito em evidência. O Indiana Jones é um ótimo exemplo disso. Ele usa muitas peças claras e soltas que traem essa atmosfera mais romântica para o visual. Mas em várias cenas dos filmes ele deixa 2 ou 3 ou até mesmo 4 botões da camisa aberto, o que destaca o peitoral e traz esse acento magnético para o look. E a mistura dos estilos não precisa ser exatamente igual entre eles, 50-50%. Você pode criar, por exemplo, um look que seja com uma base 95% tradicional e adicionar uma meia colorida para trazer, digamos, 5% de criatividade, caso seja seu objetivo. Ou criar um look social all black, fazendo uma divisão praticamente 50-50 entre o tradicional e o dramático. Aliás, se o caimento estiver perfeito no corpo, a gente pode até dizer que vai ser um terço tradicional, um terço dramático e um terço elegante, mais ou menos. Não é uma matemática exata, tá, senhores? Eu tô aqui colocando algumas porcentagens só para exemplificar o conceito. Mas esse é o poder dos 7 estilos universais, a possibilidade praticamente ilimitada e infinita de você personalizar o seu look. É tudo uma questão de você saber, a mensagem que você quer comunicar para as outras pessoas e 2, como você quer influenciar o seu próprio comportamento. Então nós chegamos à nossa próxima questão, que é como encontrar o seu estilo. É disso que eu vou falar agora. Existe um exercício bem prático para encontrar os seus estilos universais. Mas antes, uma observação importante, tá? O nosso estilo pode e deve mudar de acordo com o nosso momento de vida. Não que ele precise mudar 100%, mas o nosso estilo ele deve sempre estar adaptado ao nosso lifestyle, à nossa personalidade e aos nossos objetivos. A personalidade não costuma mudar muito, mas de tempos em tempos o nosso lifestyle sofre uma alteração maiorzinha e isso serve também para os objetivos. Então aí é o caso de você parar, refazer esse exercício que eu vou te ensinar daqui a pouco e repensar no seu estilo pessoal, ok? Dito isso, vamos para o nosso exercício. Você vai precisar só de papel e caneta, ou um lápis. Eu gosto mais de fazer com lápis, mas pode ser caneta também. Inclusive você pode fazer no bloquinho de nota do celular. Vamos lá. Na primeira linha, escreva 3 a 5 palavras que descrevem a sua personalidade. Então, por exemplo, eu sou um cara divertido, alegre, gentil e responsável. Na segunda linha, aí você vai escrever novamente de 3 a 5 palavras, mas agora relacionadas com sucesso na sua carreira, ou seja, fatores que vão te ajudar a se destacar mais no trabalho. Então, vamos pensar num advogado, tá? Ele poderia escrever conhecimento,
experiência, influência e credibilidade. Estou falando aqui no freestyle, tá, senhores? Mas um exemplo. Então, 3 elementos que podem te ajudar na sua carreira. E na terceira linha, novamente, a gente vai escrever de 3 a 5 palavras, mas agora sobre os lugares que você mais frequenta. Isso valendo tanto a vida profissional quanto pessoal, tá? Então, pegando o caso do advogado, continuando, vai. Escritório, é o lugar que ele passa muito tempo do dia, né? É um cara que gosta de ir pra academia, então academia e gosta muito de sair pra jantar, restaurante. Escritório, academia e restaurante. Agora a gente vai ter mais 3 linhas, mas vai mudar um pouquinho. Na quarta linha é para você escrever a principal mensagem que você quer transmitir para as outras pessoas. Então só uma, tá? A principal mensagem. Então vamos dizer aí para alguém que tá solteiro, atração, sedução ou atração, tá? Uma delas. E na quinta linha, novamente a gente só vai escrever uma palavra e agora é o principal aspecto que você quer fortalecer em você mesmo. Pode ser uma coisa que você já tem e quer fortalecer mais ainda, ou alguma coisa que você não tem e quer trazer para sua vida. Digamos assim, estudioso. Vamos colocar essa palavra porque muita gente tem vontade de estudar mais, mas acaba se perdendo na correria do dia a dia e não estuda muito. Então, por exemplo, estudioso. E na sexta linha você vai escrever uma frase curta sobre qual é a sua maior meta atualmente. Então, pode ser, digamos assim, uma promoção no trabalho, ou abrir meu próprio negócio, ou arrumar uma namorada ou um namorado, enfim, a sua maior meta. Só uma, tá, senhores? Apenas uma. Quando você terminar as respostas, aí volta para aquele trecho do podcast em que eu explico cada um dos 7 estilos universais e ouça atentamente. Aliás, digo mais, não apenas ouça, transcreva. Quando eu estiver falando o estilo esportivo transmite tal, não sei o que, anota, escreve. Porque a ideia agora é você fazer uma reflexão sobre a conexão possível entre cada uma das palavras, frases e adjetivos que você escreveu e o respectivo estilo universal que combina com aquilo. No final, você vai notar que existem várias conexões e isso é normal. Porque afinal, a nossa personalidade não é unilateral, ela tem várias esferas. Mas basta você ver quais são as conexões mais recorrentes e as que fazem mais sentido para você. Aí com base nisso, você já vai ter uma visão geral sobre quais são os estilos universais ideais para o seu caso. E a minha sugestão é você definir um estilo como base e 2 ou 3 estilos como assento para montar o seu guarda-roupa em cima deles. Assim no dia a dia você vai ter um bom mix de peças para adaptar às diferentes ocasiões e diferentes lugares que você vai mantendo sempre o seu estilo pessoal. Vamos então finalizar nosso episódio recapitulando os pontos principais que a gente já falou. Não é para você sair do podcast agora, tá? Eu vou fazer uma recapitulação que é muito importante para você processar as informações aí na sua cabeça, porque eu falei muita coisa. Número 1, o sistema dos 7 estilos universais é muito amplo, porque ele permite a combinação de 2, 3 ou até mais estilos no mesmo look. Então não é um método que só tem 7 estilos diferentes, tá? Eles se equilibram e se misturam entre si. Ou seja, ele não vai te colocar numa caixinha. Pelo contrário, ele abre possibilidades quase infinitas de personalização. Número 2, os estilos centrais são o esportivo, tradicional e o elegante. E os estilos complementares são o romântico, o magnético, o criativo e o dramático. Número 3, de uma maneira bem resumida, o estilo esportivo transmite diversão, o estilo tradicional transmite responsabilidade, o estilo elegante transmite sofisticação, o estilo romântico transmite gentileza, o estilo magnético transmite sedução e o estilo criativo transmite originalidade. Ah, e o estilo dramático transmite intensidade, quase esqueci dele. Nosso quarto ponto. Os estilos universais têm uma dupla funcionalidade. Primeiro, eles são uma ferramenta de comunicação, então passam uma mensagem às outras pessoas sobre quem é você. Segundo ponto, eles são uma ferramenta de transformação pessoal que ajudam você a incorporar as atitudes que você quer trazer para sua vida. Quinto ponto, o nosso estilo pode e deve mudar ao longo da nossa vida, dependendo do nosso momento pessoal, então do nosso lifestyle, carreira e objetivos pessoais. Número 6,
Para encontrar os seus estilos, você tem que fazer uma reflexão sobre as palavras, os adjetivos, enfim, os conceitos que melhor traduzem o seu momento atual de vida e depois criar uma conexão deles com os 7 estilos universais correspondentes. E para finalizar, número 7, monta o seu armário tendo um estilo como base e 2 ou 3 como assento, tá? Não que seja uma regra 100% rígida, mas em geral, esse formato de uma base e 2 ou 3 assentos funciona muito bem. Por hoje é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Moda Masculina Podcast. Um grande abraço a todos vocês.